Lei 9.099 de 95, Juizados Especiais Criminais, Disposições Gerais. Olá, para você aluno à prova, aqui quem vos fala é o professor Heitor Luiz Bender, sou advogado da área criminal e professor de Direito Penal e Processo Penal aqui da casa. Hoje eu vou tratar com os senhores nessa aula que as disposições preliminares e gerais da Lei 9.099, que é o juizado especial, né? E principalmente eu vou tratar aqui os aspectos da área criminal. Pois bem, sem mais delongas, vamos dar início ao tema. O juizado especial criminal, tá? Essas são as disposições preliminares. Ele representou um grande marco ao processo penal brasileiro, como está aqui, na medida que ele rompeu com a estrutura tradicional de solução de conflitos, adotando medidas despenalizadoras. O que é isso? No ordenamento jurídico, antes da Lei 9.099, a gente tinha aquela fórmula básica que os senhores acompanham lá no processo penal, processo, pena. O juizado criminal, o GCRIM, ele buscou o quê? Despenalizar as medidas, não que ele venha descriminalizar, tome muito cuidado com isso. A gente não está falando em descriminalização, a gente está falando em despenalização. Por quê? Porque ele busca não aplicar penas de natureza grave. Tanto que a gente vai ver no decorrer da aula que o quê? Que não pode pena de prisão no juizado especial criminal, tá certo? Então ele é um marco, uma inovação, porque ele traz a justiça negociada. Ou seja, é possível, antes da abertura do processo, o autor do fato, né? Porque aqui a gente não trata de acusado, a gente diz que ele é o autor do fato, é possível ele fazer uma barganha. Ele tem alguns benefícios que são propostos para ele, para que o processo nem corra, para que nem comece, para que nem se inicie o processo contra ele, tá certo? Dando seguimento ao nosso material, a autorização constitucional. No artigo 98 lá da Constituição, o legislador constitucional ele trouxe que incumbiria a criação dos juizados especiais, né, ao legislador infraconstitucional, e que nesses juizados a gente trataria das infrações de menor potencial ofensivo. Tá? Por hora é isso que os senhores precisam saber, depois eu vou explicar ali o que são as infrações de menor potencial ofensivo, tá certo? Vamos lá então. Artigo 60 é o artigo onde dá início ao juizado especial criminal, tá? Lá na Lei 9.099. E o que ele diz? O juizado especial criminal, provido de juízos togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência, tá? E o que são as infrações de menor potencial ofensivo? A competência do juizado especial é para quê? Crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles que a pena máxima não seja superior a 2 anos, tá certo? Cumulada ou não com multa. Então a pena lá do cidadão que vai responder o processo no GCRIM, ela não pode ser de forma alguma superior a 2 anos, tá certo? Além disso, o GCRIM também tem a competência para quê? Para julgar as contravenções penais, tá certo? O que é muito importante a gente considerar nessa fase de competência do GCRIM, tá? As causas de aumento e diminuição de pena. Se elas estiverem presentes no delito em espécie, vamos dizer aqui, como eu coloquei no exemplo aqui, uma tentativa, tá? Tem uma redução lá na tentativa lá que traz o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, tá? O delito foi na modalidade tentada, tá? E o cidadão, a pena ultrapassaria esses 2 anos, mas na modalidade tentada ela volta para dentro dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, essa pessoa ela vai ser processada pelo rito do juizado especial criminal, tá certo? E aqui eu trago os critérios
de conexão, porque aqui no artigo 60, o que o legislador diz, né? Que tem que ser respeitadas as regras de conexão e continência. O que é conexão, professor? Então, a conexão, ela nada mais é, tá, que o liame entre dois crimes. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Crime de lesão corporal leve. Ele é um crime de competência do Juizado Especial Criminal, tá certo? Vamos dizer que o autor do fato lá, ele cometeu uma lesão leve, tá? Mas ele também cometeu contra um terceiro ali, ou na mesma dinâmica, tá? Ele causou um homicídio. Tem conexão entre esses dois delitos, tá? Ou para garantir a impunidade, algo nesse sentido. Existe um liame entre esses dois delitos. Ele vai responder pelo GCRIM? Não, ele vai responder lá pelo júri, tá? Pelo rito do júri. Então prestem atenção para essas regras de conexão, porque elas tiram a competência do juizado, ou trazem para o juizado e vice-versa. A continência, tá? Ela é o quê? Ainda que diversos sejam os fatos, a lei considera como um crime só. E eu trago o exemplo aqui, o crime continuado, tá? O crime continuado, o que é? São vários delitos, como os senhores lembram, lá no mesmo local, mesmo modus operandi. Então, se eu tenho um crime continuado, vamos dizer, diversas lesões corporais lá, tá? E essa pena, com o aumento de pena do crime continuado, se ela não passa dos 2 anos lá, que é a pena máxima prevista dos crimes de menor potencial ofensivo, tá? Então, vamos lá, vamos com calma aqui. Se a pena máxima não passa de 2 anos, então, ou seja, se analisando o crime continuado com a causa de aumento de pena lá prevista para o crime continuado, se ele não ultrapassa esses 2 anos, também mantém o julgamento no Juizado Especial Criminal, tá? Aqui também, no artigo anterior, no artigo 60, deixa eu apagar um pouco para não ficar tumultuado, o artigo 60, o que ele traz? Que os juizados especiais criminais são providos por juízes togados ou por togados e leigos. E daí os senhores vão me perguntar, mas professor, o que é juiz togado, o que não é, o que é o juiz leigo? O juiz togado, tá? Ele é aquele que integra a magistratura por haver ingressado na respectiva carreira segundo os preceitos da lei que estão lá no artigo 92 seguinte da Constituição, tá? Então, quem que é o juiz togado? É o juiz lá que fez o concurso, passou por todas as fases, é aquele que tem as garantias constitucionais previstas no artigo 92. Já o juiz leigo, quem que é o juiz leigo? Vamos ver lá. O juiz leigo, ele atua em juizados específicos e causa de menor porte. Também é considerado um auxiliar da justiça. O juiz leigo, ele tem que fazer o concurso? Tem, mas é um concurso mais simples, tá? É um concurso do próprio tribunal ali, do próprio juizado, e ali ele vai começar a representar. E quais são as atribuições dele? Reger audiências de conciliação, realizar também audiências de instrução e julgamento, tá? Eles podem colher provas e pronunciar pareceres. Então, ou seja, o juiz leigo, o que ele faz? Ele não sentencia, tá? Ele pode colher a prova, ele pode acompanhar a audiência e ele vai montar um projeto de sentença que tem que ser homologado pelo juiz togado, pelo juiz lá concursado. Beleza? Dando seguimento ao juizado, e eu trago aqui novamente que é o artigo 61. Considera-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei as contravenções penais, os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, tá? Então, essa é a competência do juizado e as contravenções penais. O que são as contravenções penais? As contravenções penais, elas estão lá na Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, tá? A contravenção penal, ela é uma infração penal de baixa gravidade. Ela é considerada um delito menor, tá? Ela só tem pena de prisão simples e o pagamento de multa. E eu trago aqui, são os crimes que admitem como penalidade reclusão ou detenção. Por outro lado, as contravenções penais têm como principais penas prisão simples e ou pagamento de multas, tá? E ela só pode ser em regime aberto, nunca
regime fechado, tá certo? A lei de contravenção penal, né, eu disse ali que são crimes para ficar um pouco mais fácil de você entender, mas eu não posso chamar uma contravenção de crime. Ela é uma contravenção penal, tá? Mas fica mais fácil para os senhores entender no âmbito do estudo e considerar como um crime, tá? Porque ela é parcialmente um crime. Ainda que tenha caído em desuso a lei de contravenção penal, a gente ainda encontra a perturbação do sossego, corriqueiramente ela está prevista na lei de contravenção, tá certo? Vamos dar seguimento. Princípios, tá? Os princípios do juizado especial criminal são os mesmos do juizado especial cível. Eles estão lá no artigo 2º, tá? E no artigo 62, salvo engano, um pouco mais à frente aqui eu vou confirmar para vocês, tá certo? Então, o que que acontece? Esses princípios são os que regem como que eu vou prosseguir com esse rito, como que eu vou dar continuidade para esse rito processual, tá? E o que que o legislador vem lá no artigo e diz para nós? Que esse rito processual ele tem que seguir o quê? A celeridade. O que que é a celeridade? E eu trago aqui um resumo, vocês vão ter acesso a esse material, tá? E eu trago um resumo aqui dizendo o quê? A celeridade diz respeito à necessidade de rapidez e agilidade do processo, com o fim de buscar a prestação jurisdicional no menor tempo possível. Então, ou seja, ele é autoexplicativo, esse princípio, né? Eu busco que os atos processuais sejam o mais rápido possível para que eu chegue ao resultado do processo o mais rápido possível. Princípio da economia processual. Pelo princípio da economia processual, entende-se que, entre duas alternativas, se deve escolher a menos onerosa às partes e ao próprio Estado, tá? Então, o que é o princípio da economia processual? Eu vou tentar ao máximo economizar atos processuais. Então, ou seja, tanto que prosseguindo a lei, tá? Na parte que nós entramos ali nos próprios atos processuais, como que eles funcionam, os senhores podem ver que o quê? Que todo ato, o legislador ele busca que ele seja o mais econômico possível, tá? O mais rápido possível. Ele busca suprimir atos do processo, não como forma de negar garantia às partes, mas como forma de dar agilidade, porque a gente está tratando de crimes de menor potencial ofensivo. Aqui eu não posso pena de prisão, certo? Então, o que ele busca? Ele busca celeridade e, além disso, a economia processual. Informalidade. Os princípios, como os senhores podem ver, eles são muito parecidos, né? Às vezes eles até se confundem, mas todo o rito do juizado, então quando o senhor estiver lá realizando sua prova, tiver uma questão sobre juizado especial criminal, lembre-se desses princípios, tá? Que o quê? Que aquela questão que tem ali, que não suprimindo direitos ou garantias, né? Não vamos por essa linha, né? Dizendo que, vou suprimir a ampla defesa, vou suprimir o contraditório. Não, isso não pode para todos os atos processuais. Agora aqui, o que eu quero explicar para vocês é que quando os senhores chegarem na questão do concurso, seja ele qual for, analisando o rito do juizado especial criminal, sempre ele vai seguir esses princípios, tá? Da celeridade, da economia processual e da informalidade. Ele é mais informal, tá? E dando seguimento, nós temos o quê? A oralidade também. Por que oralidade? Ele opta por não ter tantos atos escritos, ainda que ele traga na letra da lei alguns atos que necessariamente têm que ser lavrados a termo, ele preza muito pela oralidade. Então, o legislador, qual foi o objetivo geral da lei? O que ele buscou com esses princípios aqui da celeridade, da economia processual, da informalidade e da oralidade? O objetivo dele é o quê? Reparar os danos sofridos pela vítima o mais rápido possível, tá? E uma aplicação de uma pena para o infrator, tá? Mas essa pena, necessariamente, ela não pode ser privativa de liberdade. Ou seja, ele buscou o quê? De uma maneira ágil, de uma maneira informal, de uma maneira célere, trazer um resultado, tá? Trazer uma
uma contraprestação lá para a vítima, uma resposta para o lesado, para a vítima do fato. Ele buscou trazer também uma punição para o autor do fato, né? Vamos dizer assim, para o acusado, mas isso de uma maneira mais célere. Ele buscou despenalizar essas medidas, tanto é que os senhores viram ali que não pode privação de liberdade, não é que não vai ter pena, tá? A pena ela é imposta sim, mas o que ele buscou? Uma pena mais branda. Por quê? Porque como nós vimos ali, aqui só se pode julgar delitos que a pena máxima não ultrapasse os 2 anos, tá certo? Então por isso que ele é um rito mais simples, por isso que ele é um rito que não demanda tanta dilação probatória, atos tão formais como é o rito ordinário lá, que os senhores estão acostumados, tá? Então ele é mais ágil, tá certo? Pessoal, um grande abraço, essa aula se encerra aqui, bons estudos para vocês, espero que eu tenha conseguido trazer alguns elementos aí que vão ajudar na sua prova e nas questões aí que o senhor vai resolver. Um abraço, tchau, tchau.